Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 6, Emancipação da Alma. Nós vamos fazer aqui um trabalho excepcionalmente diferente daquilo que nós vemos fazendo, e nós vamos estudar hoje no Livro dos Espíritos. Nós estudamos nesse capítulo o sono e os sonhos, visitas espíritas entre vivos, transmissão oculta do pensamento, e o nosso último item, letargia, catalepsia, morte aparente, e depois o item número 5 também, que foi o último na verdade, o sonambulismo. Nós vamos parar um pouquinho porque depois vem êxtase, dupla vista, e depois vem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, aqui, que é o item número 8. Nós vamos estudar 2 casos ilustrando catalepsia e depois o sonambulismo, da Revista Espírita, do ano de 1866, do mês de janeiro, que é o primeiro caso, e o segundo caso do mês de novembro. Então são 2 casos muito interessantes que Kardec publicou. E antes da gente mudar de assunto, para falar de êxtase e dupla vista, eu não queria esperar até o resumo, que vai demorar um tanto ainda. Isso, da Revista Espírita de 66, e eu vou começar com o mês de janeiro. Então a gente vai fazer catalepsia e sonambulismo. Depois então a gente retoma o êxtase e dupla vista, que são 2 casos também muito interessantes, 2 capítulos importantes, e Kardec depois vai fazer um resumão de todo esse tema para a gente poder fechar aqui o nosso capítulo número 8. Então vamos lá. Inicialmente, deixa eu ver aqui rapidamente, 2 definições importantes que Kardec vai mencionar aqui para nós nesse artigo. O título, então, A Jovem Cataléptica da Suábia, que é um estudo psicológico. Então, por isso é sempre importante. Estudou a Revista Espírita, estudou o Livro dos Espíritos, estudou o Livro dos Médiuns, tenha em mãos a Revista Espírita, porque ali nós vamos ter casos reais que Kardec pesquisou na sua época, publicou aqui, e isso vai trazer uma ilustração muito importante, porque nós podemos achar muitas vezes que essa teoria existe, mas nunca vemos então isso sendo aplicado na prática. Mas aqui na Revista Espírita ele traz aqui o relato detalhado, explicações, uma análise, então é fundamental fazer esse estudo. Então, inicialmente, 2 informações importantes que nós vamos aqui trazer antes de começarmos aqui a leitura. Primeiro, Suábia, já que o título diz para nós aqui, a Jovem Cataléptica da Suábia. Então, pesquisando aqui rapidamente, a Suábia, em alemão, Sueben, que é chamado, é uma região cultural, histórica e linguística do sudoeste da Alemanha. Então, para nós aqui já basta, que fica ali dizendo para nós, deixa eu ver aqui, que é chamado de Burgal também hoje, pelo que a gente pesquisa aqui. Enfim, é na Alemanha. E outra leitura rápida aqui também, os fantásticos irmãos Davenport. A gente muitas vezes, aliás, poucas vezes ouve falar deles, mas eles foram médiums importantes lá nos Estados Unidos. A biografia deles diz o seguinte, é um trecho pequeno aqui só para a gente poder contextualizar, porque eles vão ser mencionados nesse artigo de Kardec. William e Ira Davenport ainda eram adolescentes quando saíram de Buffalo, sua cidade natal, para começar uma das carreiras de maior sucesso na história do espiritismo. Os irmãos especializaram-se em efeitos espetaculares produzidos dentro de um gabinete mediúnico, um elaborado objeto de madeira inventado por eles. O gabinete tinha 2,10 metros de altura por 1,80 de comprimento, com 3 portas na frente que se abriam e ofereciam visão total do interior. Dentro desse gabinete, os Davenport sentavam-se em 2 bancos, um diante do outro, e voluntários do público encarregavam-se de atá-los com cordas. O processo de imobilização chegava a demorar 45 minutos. Num banco, entre os dois irmãos, ficavam instrumentos musicais que pareciam fora do alcance deles. Depois de amarrados, fechavam-se as portas do gabinete e diminuíam-se as luzes. Quase de imediato, trombetas, violinos e pandeiros começavam a tocar e tilintar
diante dos assombrados espectadores. Pareciam mãos pela abertura losangular da porta central do gabinete. Depois as portas se abriam, mostrando os Davenport ainda bem amarrados. Esse número causou sensação na América e na Europa, e os irmãos desfrutaram de sucesso durante quase um quarto de século, até 1877, quando William morreu durante uma turnê na Austrália. Ira, consternado, aposentou-se em Nova York. Anos depois foi procurado pelo mágico Harry Houdini, que tornou-se seu amigo. Embora detestasse os médiums, Houdini admirava os Davenport como colegas profissionais, tendo aprendido alguns de seus impressionantes truques com o habilidoso Ira, ou Ira, né? É significativo que, embora os Davenport jamais tivessem alegado possuir mediunidade, os espíritas se apressassem a atribuir-lhes o dom. Na verdade, os dois irmãos estiveram entre os primeiros e melhores artistas que já houve no mundo desse tipo de ilusionismo, né? Então, ficava naquela dúvida se era um fenômeno de ilusionismo, que também era chamado na época, né, de prestidigitação, ou se eram fenômenos mediúnicos. Aliás, Arthur Conan Doyle, né, que é o nosso ilustre criador de Sherlock Holmes, ele era espírita, era um estudioso espírita, escreveu livros sobre a história do espiritismo e mencionou tanto o Davenport como também o Harry Houdini, porque na biografia, né, no documentário que fala sobre o Harry Houdini, aquele que eu passei para vocês, né, que foi transmitido pelo canal The History Channel, mostra ali um momento em que há um encontro entre Houdini e o Arthur Conan Doyle. Então o Conan Doyle afirmava que o Houdini era um médium, e o Houdini meio que zombava dessa afirmação dele, porque tudo aquilo que ele fazia era então um truque que ele elaborava. Então, um detalhe interessante no filme O Ilusionista, que eu já comentei com vocês, eu vou começar a ler agora no mês de janeiro, André. O que eu li até agora foi um artigo que eu peguei na internet aqui para a gente poder conhecer um pouquinho da biografia dos irmãos Davenport. Então, nesse filme, o Ilusionista, uma parte interessante do filme é quando o Edward Norton, que é o nosso personagem ali principal, que é o ilusionista, ele faz então aquele espetáculo com projeção, simulando a aparição de um espírito, né, diante daquela trama que estava acontecendo. E aí é interessante que eles fazem uma menção que ela passa de uma forma muito sutil no filme, que praticamente ninguém percebe, mas para nós que estudamos a doutrina espírita, isso chama bastante atenção. É que diante de todos aqueles comentários espantosos, né, em que espíritos apareciam no palco, aquela coisa toda, um grupo de estudiosos dos fenômenos espíritas comentavam, né, que esse ilusionista era capaz de evocar espíritos. Isso passa no filme coisa de 5 segundos mais ou menos, mas nesse momento mostra uma realidade da época em que muitos grupos espíritas se impressionavam com os ilusionistas, atribuindo a eles faculdades mediúnicas, sendo que na verdade eram truques. Então ficava naquela dúvida, como foi, por exemplo, as irmãs Fox, como foi o caso dos irmãos Davenport, como foi o caso de Daniel Douglas Home, que eram 3 nomes, 3 personalidades na época envolvidas em ilusionismos, no caso shows de prestidigitação, como também de apresentações mediúnicas. Então há aqueles que atribuem aos irmãos Davenport a habilidade, o dom mediúnico, a faculdade mediúnica, e há aqueles, como no caso desse artigo, dizendo que eles apenas faziam os truques de ilusionismo, né? Mas enfim, eram ali aquelas personalidades da época. E como eu já comentei com vocês anteriormente, as irmãs Fox, ali em 1855, né, quando aconteceu aquele fenômeno lá em Hydesville, em Nova York, depois elas começaram a fazer a apresentação exatamente como eles faziam, fazendo turnês, cobrando ingressos, alugando teatros, impressionando o público. Então isso acontecia e, de certa forma, acabava fazendo com que o fenômeno mediúnico, que tinha por objetivo mostrar para as pessoas a realidade do mundo espiritual, se transformasse num espetáculo, fazendo com que o espiritismo, por exemplo, nos Estados Unidos, caísse em descrença. Porque acreditavam que aquilo não passava, que mesmo que houvesse que mesmo que fosse verdade o fenômeno, ele era então usado para espetáculos. Então ninguém se interessava em estudar a filosofia. E Kardec teve um trabalho absurdo
de mostrar para as pessoas que a doutrina espírita não era um espetáculo, mas era uma filosofia, era uma ciência que precisava ser estudada. Então, se por um lado ele trabalhava para a divulgação da filosofia, do outro lado, vários médiums e vários ilusionistas aproveitavam aquela onda que havia na Europa para poder se promover, fazer ali autopromoção, ganhar ali fazer ali a sua riqueza, aquela coisa toda, né? Então, como nós vimos aqui, os irmãos Davenport viajando pelo mundo todo, né, apresentando seus shows, assim como acontecia com Daniel Douglas Home, que Kardec defendia, né, como nós vimos aqui em 3 artigos longos, né, que ele apresentava para nós, mas que ele era taxado, por exemplo, pela imprensa como uma pessoa que explorava aqueles grupos sociais ali, né, de mais elevados, né, porque ele não recebia dinheiro, mas ele ganhava presente, ganhava viagens, ganhava hospedagem, né, entre aqueles que eram os nobres da época, né. Pois é, Tico Teco, então é aquela história, né, você pode até vender, a verdade continua sendo verdade, mas diante daqueles que observam essa verdade sendo difundida, dependendo da forma como ela é explorada, ela acaba não sendo bem observada. É o caso que a gente vê, por exemplo, de médiums que colocam as plaquinhas na rua, né? Trazemos o seu amor de volta, fazemos amarração. Ele é médium, mas a forma como ele apresenta essa faculdade para o público acaba depois fazendo com que não tenha a mesma crença, ou caia na descrença, que foi aquele exemplo que a gente viu no filme Ghost, da nossa Whoopi Goldberg, né, que fazia ali a Oda Mae Brown, e ali então ela era médium, né, mas no caso ela vendia, ela explorava a mediunidade e muitas vezes até explorava a descrença das pessoas, né. O senhor, exatamente, né? O que importa é que a ideia seja transmitida. Agora é aquele trabalho difícil, aquele trabalho árduo, né? de fazer com que seja extraído daquele fenômeno, ou extraída daquele fenômeno, a essência dessa verdade. E esse é o trabalho daqueles que eram sérios, né? Que eram o que Kardec colocava, médiuns sérios, um grupo formado por pessoas dedicadas, pessoas que tinham uma posição na sociedade. Ele afirmava muito isso. E toda vez que ele falava sobre as pessoas que compunham a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apresentando a profissão, era muito incomum naquela época, né? Você atribuía o valor de alguém pela posição que ele ocupava na sociedade. Então, assim, fulano, ele é um capitão não sei das quantas, o fulano é um juiz, o fulano é um empresário. Então colocavam a profissão para mostrar a seriedade do grupo. E por que isso tudo? Quando a gente começa a analisar a realidade da época e o contexto em que Kardec se encontrava inserido, ele via a necessidade de mostrar a seriedade dos trabalhos de pesquisa da Sociedade Parisiense em detrimento daquilo que acontecia vulgarmente entre as pessoas, que era simplesmente a exploração desse fenômeno, né? Então, vamos em frente. Blue Angel, bom dia. Tico Teco, bom dia, também chegou agora. Então vamos lá. Apresentei para vocês os irmãos Davenport. Por quê? Nós vamos ter agora a citação deles nesse artigo que eu vou ler para vocês. A jovem cataléptica da Suábia. Lembrando que nós estudamos catalepsia, letargia e morte aparente, no item número 4 desse nosso capítulo. E a diferença entre letargia e catalepsia, ambos trazem aquela impressão de morte, mas a catalepsia, a rigidez do organismo da pessoa, enquanto a letargia dá aquela flacidez típica, muitas vezes até a morte aparente, apresentando características de morte, como odor, como a aparência, marcas, né? Então, no caso da catalepsia, ela pode ser parcial ou pode ser completa, né? Mas é aquela rigidez cadavérica, muitas vezes, que dá essa aparência. Então, mês de janeiro, que nós estamos estudando, mês de janeiro de 1866, a jovem cataléptica da Suábia na Alemanha, nós vimos aqui agora, estudo psicológico. Bom dia, Gilda. Sob o título de Segunda Vista, vários jornais reproduziram o seguinte fato, entre outros o Patrie, de 26, e o Evenement, de 28 de novembro. Então aqui 26 e 28 de novembro de 1865, e Kardec publicou
2 meses depois, no mês de janeiro de 66. Aqui a citação, então. Espera-se em Paris a chegada próxima de uma jovem, ordinária da Suábia, cujo estado mental apresenta fenômenos que deixam muito longe as trapaças dos irmãos Davenport e outros espíritas. Então Kardec o artigo aqui nesse caso, coloca então, né, os irmãos Davenport como trapaceiros, né, como ilusionistas. Embora nós tenhamos artigos espíritas, Kardec vai falar sobre eles em 65, falando sobre faculdades mediúnicas verídicas, né? Com 16 anos e meio, Louise B. mora com seus pais, proprietários cultivadores, no lugar chamado Bordru, que é Sienne-Merne, onde se estabeleceram depois de haver deixado a Alemanha. Em consequência de violento pesar causado pela morte de sua irmã, Louise caiu num sono letárgico que durou 56 horas. Então, lembrando que a letargia, Dona Ivone do Amaral Pereira tinha vivenciado isso também. Então, durante 56 horas, a pessoa ficou simplesmente naquela aparência, naquela condição de, entre aspas, semi-morte. Então, 56 horas são 2 dias e mais um tanto, né? Após esse lapso de tempo, despertou não para a vida real e normal, mas para uma existência estranha que se resume nos fenômenos seguintes. Louise perdeu subitamente a sua vivacidade e a sua alegria, embora sem sofrer, mas caindo numa espécie de beatitude que se alia à mais profunda calma. Durante o dia inteiro fica imóvel numa cadeira, respondendo apenas por monossílabos às perguntas que lhe são feitas. Chegada a noite, caiu num estado cataléptico, caracterizado pela rigidez dos membros e a fixidez do olhar. Nesse momento, as faculdades e os sentidos da jovem adquirem uma sensibilidade e um alcance que ultrapassam os limites fixados ao poder humano. Não somente ela possui o dom da segunda vista, mas também o da segunda audição, isto é, ouve palavras proferidas perto de si, como as que são pronunciadas num local mais ou menos afastado, para o qual concentra sua atenção. Nas mãos da cataléptica, cada objeto adquire para ela uma imagem dupla. Como todo mundo, tem o sentimento da forma e da aparência exterior do objeto. Além disso, vê distintamente a representação de seu interior, isto é, o conjunto das propriedades que possui e os usos a que se destina na ordem da criação. Num grande número de plantas, de amostras metálicas e mineralógicas, submetidas à sua inconsciente apreciação, assinalou virtudes latentes e inexploradas que reportam o pensamento às descobertas dos alquimistas da Idade Média. Louise experimenta efeito análogo em relação ao aspecto das pessoas com as quais entra em comunicação pelo contato das mãos. Ela as vê ao mesmo tempo tais quais são e tais quais foram em idade menos avançada. Os sinais de envelhecimento e de doença desaparecem aos seus olhos, e se alguém perdeu algum membro, para ela é como se ainda subsistisse. A jovem camponesa pretende que, protegida contra todas as modificações da ação vital exterior, a forma corporal continua integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. Né? Olha que interessante aqui então, o que inclusive é até destacado nesse texto. Né? Então, tanto no caso de uma doença aparente física ou a perda de um membro, isso não altera o formato perispiritual, o corpo perispiritual, e ela vê nessa segunda vista a pessoa tal qual é. Aí, no caso, se o perispírito acaba sendo influenciado pela matéria e a pessoa, então, se condiciona àquela aparência de envelhecimento, de doença degenerativa, seja lá como for, então o perispírito fica com essa marca e ela vê essa pessoa pelo seu perispírito. Agora, se o corpo não altera a saúde moral, a saúde fluídica, saúde vital, vamos dizer assim, da pessoa, o perispírito ficando saudável, essa jovem então observa essa condição. Então, por mais
aparente, né, por mais degradante que seja a aparência da pessoa, mas perispiritualmente ela mantém ali uma aparência saudável, é essa aparência que vai ser observada. Fato bastante curioso. Isso é exatamente tico-teco, né? Então, assim, é aquela história, né, que a gente lê alguns textos para olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Se nós soubermos ler isso e transformar isso num estudo doutrinário dentro do campo moral, nós veremos ali como importante é para nós manter esse equilíbrio, né? Transportada a lugares onde se acham túmulos, Louise vê e descreve da maneira que acabamos de referir as pessoas cujos despojos foram confiados à terra. Então sofre espasmos e crises nervosas, do mesmo modo que quando se aproxima dos locais onde existe água e metais, seja qual for a profundidade do solo em que se encontrem. Quando a jovem Louise passa da vida ordinária a esse modo de vida, que se pode chamar superior, parece que um espesso véu cai de seus olhos. Para ela, a criação, explicada de maneira nova, representa objeto de inexaurível admiração, e, embora iletrada, encontra, para exprimir seu entusiasmo, comparações e imagens verdadeiramente poéticas. Nenhuma preocupação religiosa se mistura a essas impressões. Os pais, longe de achar esses fenômenos insólitos, motivo de especulação, ocultam-nos com o maior cuidado. Se decidem a trazer, sem ruído, a mocinha a Paris, é porque essa superexcitação constante do sistema nervoso exerce sobre seus órgãos uma influência destrutiva e ela definha a olhos vistos. Os médicos que dela cuidam opinaram que a levassem à capital, tanto para reclamar o auxílio dos mestres da arte de curar, quanto para submeter à ciência fatos que escapam da esfera ordinária de suas investigações e cuja explicação ainda não foi encontrada. Então, isso aqui é a citação do jornal. Bom dia, abraço. A citação do jornal. Agora aqui comentário de Kardec. Diz o autor do artigo que os fenômenos apresentados por essa jovem deixam muito longe as trapaças dos irmãos Davenport e outros espíritas. Se esses fenômenos são reais, que relações podem ter com malabarismos? Por que essa comparação entre coisas desiguais e dizer que uma ultrapassa a outra? Com a intenção de lançar uma pequena maldade contra o espiritismo, o autor anuncia, sem o querer, uma grande verdade, em apoio do que quer denegrir. Proclama um fato essencialmente espírita, que o espiritismo reconhece e aceita como tal, ao passo que jamais tomou os senhores Davenport sob seu patrocínio, e ainda menos o apresentou como adeptos e apóstolos. Então Kardec já se distancia dos Davenport, dizendo não temos nada com isso, não endossamos aquele fenômeno, não estudamos nem nos interessamos. É o que esses senhores jornalistas saberiam se tivessem levado em conta os inúmeros protestos que lhes chegaram de toda parte contra a assimilação que pretenderam estabelecer entre uma doutrina essencialmente moral e filosófica e exibições teatrais. A explicação desse fenômeno, dizem, ainda não foi dada pela ciência oficial. Isso é certo. Isso é certo, afirma Kardec. Mas para a ciência espírita, há muito tempo isso não é mais mistério. Contudo, não faltam meios de esclarecer. Os casos de catalepsia, de dupla vista e de sonambulismo natural, com as estranhas faculdades que se desenvolvem nesses diversos estados, não são raros. Por que a ciência ainda está à procura de uma explicação? É que a ciência se obstina em buscá-la onde não está, onde jamais a encontrará, nas propriedades da matéria. Eis um homem que vive, pensa, raciocina. Um segundo depois, morre. Não dá mais nenhum sinal de inteligência. Então havia nele, enquanto pensava, algo que já não existe, pois não pensa mais. O que pensa nele? O que pensava nele? Dizem que é a matéria, mas a matéria continua sempre lá, intacta, sem uma parcela a menos. Por que então pensava há poucos instantes e agora não pensa mais? É porque está desorganizada.
Sem dúvida, as moléculas se desagregam, talvez se tenha rompido uma fibra, um nada se desarranjou e o movimento intelectual parou. Eis assim o gênio, as maiores concepções humanas à mercê de uma fibra, de um átomo imperceptível e perdidos os esforços de toda uma vida de labor. O que Kardec descreve aqui é que, se o indivíduo morre, tudo aquilo que ele pensava, a sua genialidade, a sua criatividade, os seus valores, deixam de existir porque a matéria simplesmente se rompeu. Então ele defende exatamente isso, não é ali que está a inteligência. De todo modo, esse mobiliário intelectual adquirido a duras penas, nada resta. Nada resta. A mais vasta inteligência não passa de pêndulo bem montado que, uma vez deslocado, só serve como ferro velho. É pouco lógico e pouco encorajador, com tal perspectiva, sem dúvida seria melhor cuidar apenas de comer e beber. Mas, enfim, é um sistema. Ligeiro, bom dia. Segundo vós, a alma é apenas uma hipótese, mas essa hipótese não se torna realidade em casos análogos ao da jovem em questão? Aqui a alma se mostra a descoberto. Não a percebeis, mas a vedes pensar e agir isoladamente do envoltório material. Transporta-se para longe, vê e ouve, apesar do estado de insensibilidade dos órgãos. Pode-se explicar só pelos órgãos fenômenos que se passam fora de sua esfera de ação? E nisso não está a prova da independência da alma? Como, pois, não reconhecê-la por sinais tão evidentes? É que para isso seria preciso admitir a intervenção da alma nos fenômenos patológicos e fisiológicos, que assim deixariam de ser exclusivamente materiais. Ora, como reconhecer um elemento espiritual nos fenômenos da vida, quando constantemente se tem dito o contrário? É o que não podem decidir, pois seria preciso admitir que se haviam enganado. E é duro para certos amores próprios receberem um desmentido da própria alma que negaram. Assim, desde que ela se mostra em qualquer parte com muita evidência, logo se apressam em cobri-la com um alqueire e não se ouve mais falar do assunto. Assim sucedeu com o hipnotismo e tantas outras coisas. Queira Deus que assim não aconteça com Luíse. Para liquidar a questão, dizem que esses fenômenos são ilusões e que seus promotores são loucos ou charlatães. Tais são as razões que fizeram negligenciar o estudo tão interessante e tão fecundo em resultados morais dos fenômenos psicofisiológicos. Tal é também a causa da repulsa do materialismo pelo espiritismo, que repousa inteiramente nas manifestações ostensivas da alma durante a vida e depois da morte. Mas, dirão, o partido religioso, fustigado pelo materialismo, deve acolher com ardor os fenômenos que vêm derrubar a incredulidade pela evidência. Por que então, em vez de os transformar em arma, os repele? É que a alma é uma indiscreta que vem apresentar-se em condições muito diversas do estado em que nola mostram, e sobre o qual constituíram todo um sistema. Teriam que voltar a crenças que dizem imutáveis. Depois, ela vê bem claro. Assim, é preciso intermediar-lhe a palavra. Mas não contaram com a sua sutileza. Ela não pode ser encerrada como um pássaro numa gaiola. Se lhes fecham uma porta, ela abre 1000 outras. Hoje, ela se faz ouvir em toda parte, para dizer de um a outro extremo do mundo: eis o que somos. Muito hábeis serão os que a impelirem. Então, aqui só fazendo um comentário antes de seguir o artigo, Kardec comenta que para o materialismo simplesmente negam, porque é um sistema, negar aquilo que materialmente não pode ser comprovado. Então, tomara a Deus, como disse Kardec, que essa jovem também não seja esquecida, simplesmente como geralmente acontece com as coisas, né? Porque nós vemos isso. Se por acaso aparece uma reportagem de alguma coisa que aconteceu em qualquer canto do Brasil ou do mundo, de um fenômeno extraordinário, segundo a visão da nossa sociedade, de um fenômeno mediúnico, eles mostram como um espetáculo, alguma coisa para poder chamar a audiência, mas ninguém se dá o trabalho de estudar.
Pouco tempo depois, surge um outro artigo, surge uma outra matéria e o assunto simplesmente acaba sendo esquecido. No campo religioso, como diz Kardec para nós, ele traz uma outra situação. A religião, em vez de aproveitar esse fenômeno para poder comprovar a existência da alma, como de fato ela existe, acabam combatendo. Exatamente porque esse combate acabaria fazendo com que todo um conjunto de dogmas fosse destruído. Imaginar, por exemplo, que um espírito pode conversar com alguém vivo, isso é contra o catecismo, por exemplo, do catolicismo, que é a religião tradicional, assim como outras religiões também. Um espírito não pode falar com os encarnados, nem vice-versa. A mediunidade não existe. Ou a mediunidade é algo demoníaco. Então, em vez de aproveitar esse fenômeno para poder comprovar, dizendo, olha, nós somos uma religião que acredita na imortalidade da alma, e esse fenômeno comprova isso. Eles fazem exatamente o contrário, mantém a comprovação da alma, ou mantém ali a crença na existência da alma dentro do campo teórico, e aquilo que é prático acaba sendo simplesmente ignorado e até combatido. Não, é o incrédulo, né? O máximo do incrédulo, porque ele acredita apenas naquilo que é material, né? Mas diz o artigo para nós, voltemos ao nosso assunto. A jovem em questão oferece o fenômeno, muito comum em casos semelhantes, da extensão das faculdades. Essa extensão, diz o artigo, atinge um alcance que ultrapassa os limites fixados ao poder humano. Deve-se distinguir aqui duas ordens de faculdades. As faculdades perceptivas, isto é, a visão e a audição, e as faculdades intelectuais. As primeiras são postas em atividade pelos agentes exteriores, cuja ação repercute no interior. As segundas constituem o pensamento que irradia do interior para o exterior. Inicialmente falemos das primeiras. No estado normal, a alma percebe por intermédio dos sentidos. Aqui a jovem percebe o que está fora do alcance da vista e do ouvido. Vê no interior das coisas, penetra os corpos opacos, descreve o que se passa longe. Portanto, vê de outro modo que não pelos olhos e ouve de outra forma que não pelo ouvido. E isso num estado em que o organismo é acometido de insensibilidade. Nesse caso, a insensibilidade, nós temos ali o tocar, né? Muitas pessoas são testadas em condição de sonambulismo, de letargia, de catalepsia, de hipnose, sendo perfuradas por agulhas, para mostrar a insensibilidade. Ela não sente. Outras pessoas fazem testes, né, colocam a chama de uma vela embaixo da mão, a pessoa não reage. Enfim, esse então, né, o estado em que o organismo é acometido de insensibilidade. Então beliscam, testam, fazem, acontece para mostrar que ela não está sentindo. E mesmo assim a pessoa muitas vezes fala, como é o caso da catalepsia. Ela vai falando, olhando aquele olhar vitrificado, perdido, né, à distância, vai fazendo ali comentários, descrevendo as coisas, enquanto isso o corpo dela não sente nada. É algo realmente assustador para quem nunca teve contato com isso, né? Nós nos assustaríamos com isso, né? Deixa eu ver aqui, lembra do caso em São Paulo de um garoto que diariamente tirava algumas... Lembro desse caso, inclusive eram atribuídos ali fenômenos demoníacos, né, Arnaldo? Então tiravam sempre, né, agulhas que não paravam de surgir. E aí acabou virando também algo que caiu simplesmente no esquecimento. Me recordo desse fato. Continuando. Se se tratasse de um fato único, excepcional, poder-se-ia atribuí-lo a um capricho da natureza, a uma espécie de monstruosidade. Mas é muito comum. Mostra-se de maneira independente, embora em graus diferentes, na maior parte dos casos de catalepsia, na letargia, no sonambulismo natural e artificial, e mesmo em numerosos indivíduos que têm todas as aparências de estado normal. Produz-se, pois, em virtude de uma lei. Como a ciência, que leva suas investigações ao movimento de atração do mais insignificante grão de poeira, tenha negligenciado um fato tão capital. O desenvolvimento das faculdades intelectuais é ainda mais extraordinário. Eis uma jovem, uma camponesa analfabeta, que não só se exprime com elegância, com poesia, mas em quem se revela um conhecimento científico sobre coisas que não aprendeu.
E circunstância não menos singular, isso ocorre num estado particular, ao sair do qual tudo é esquecido. Volta a ser tão ignorante quanto antes. Entrando no estado estático, a lembrança lhe volta com as mesmas faculdades e os mesmos conhecimentos. Para ela são duas existências distintas. Se conforme a escola materialista são produto direto dos órgãos, se para nos servirmos da expressão dessa escola, entre aspas agora, o cérebro secreta o pensamento como o fígado secreta a bile, então secreta conhecimentos acabados, sem o concurso de um professor. É uma propriedade que ainda não se conhecia nesse órgão. Kardec está sendo um pouco irônico aqui, dizendo que aquele pensamento, dizendo que o cérebro secreta pensamento como o fígado secreta bile, então o cérebro também secreta conhecimento. Mas a pergunta é, de onde surgiu esse conhecimento? Porque ela falava sobre conhecimentos filosóficos, conhecimentos científicos, já que ela, segurando um objeto, ela era capaz de penetrar esse objeto e saber a constituição material dele. Ela falava de elementos químicos ali, de metais, de elementos materiais que uma pessoa ignorante, como é o caso dela, simples e por não ter conhecimento, ela não era capaz de determinar. Falava de locais distantes, falava de coisas que ela não conhecia. Então o cérebro, nesse caso, também excretava ou secretava esses conhecimentos. Então é aí que Kardec coloca, uma propriedade que ainda não se conhecia nesse órgão. Nessa mesma hipótese, como explicar esse desenvolvimento intelectual extraordinário, essas faculdades transcendentes, alternadamente possuídas, perdidas e recobradas quase instantaneamente, enquanto o cérebro é sempre o mesmo? Não está aí a prova patente da dualidade do homem, da separação do princípio material e do princípio espiritual? Aí, nada ainda de excepcional. Esse fenômeno é tão comum quanto da extensão da vista e da audição. Como este último, depende, pois, de uma lei. São essas leis que o Espiritismo procurou e a observação lhe deu a conhecer. Bom dia, Latino. A alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, pré-existente e sobrevivente ao corpo. O corpo é o seu invólucro material. É o instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante sua união com o corpo, só um instantinho, pessoal. Durante sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro. Separada do corpo, um alcance circunscrito, as percepções recebidas por seu intermédio são limitadas e, de certo modo, amortecidas. Recebidas sem intermediário, são indefinidas e de uma sutileza surpreendente, porque ultrapassa não a força humana, mas todos os produtos de nossos meios materiais. Pela mesma razão, o pensamento transmitido pelo cérebro se peneira, a bem dizer, através desse órgão. A grosseria e os defeitos do instrumento a paralisam e, em parte, a abafam, como certos copos transparentes absorvem uma parte da luz que os atravessa. Obrigada a servir-se do cérebro, a alma é como um músico muito bom diante de um instrumento imperfeito. Livre desse incômodo auxiliar, desdobra todas as suas faculdades. Tal é a alma durante a vida e depois da morte. Para ela há, portanto, dois estados, o de encarnação ou de constrangimento e o de desencarnação ou de liberdade. Em outras palavras, o da vida corporal e o da vida espiritual. A vida espiritual é a vida normal, permanente da alma. A vida corporal é transitória e passageira. Durante a vida corporal, a alma não sofre constantemente o constrangimento do corpo. E aí está a chave dos fenômenos físicos, que só nos parecem estranhos porque nos transportam para fora da esfera habitual de nossas observações. Qualificaram-nos de sobrenaturais, embora na realidade
estejam submetidos a leis perfeitamente naturais, porque essas leis nos eram desconhecidas. Hoje, graças ao Espiritismo, que deu a conhecer essas leis, desapareceu o maravilhoso. Durante a vida exterior de relação, o corpo necessita da sua alma ou espírito por guia, a fim de o dirigir no mundo. Mas nos momentos de inatividade do corpo, a presença da alma não é mais necessária. Dele se desprende, sem contudo deixar de a ele se prender por um laço fluídico, que a ele o chama, tão logo se fizer necessária a sua presença. Aqui a gente já falou sobre isso também, na emancipação, mas o corpo ali nesse caso, de certa forma, mantém ali a sua sensibilidade e o espírito também fica atento àquilo que acontece. Se numa emancipação acontece alguma coisa próxima ao corpo, o espírito rapidamente é atraído de volta. Nesses momentos recobra parcialmente a liberdade de agir e de pensar, da qual só desfrutará completamente depois da morte do corpo, quando deste estará completamente separada. Essa situação foi espiritualmente muito veridicamente descrita pelo espírito de uma pessoa viva que se comparava a um balão cativo, e por um outro, o espírito de um idiota vivo que dizia ser como um pássaro amarrado pela pata. Aqui então esse do idiota vivo, lembrando que a gente sempre repete, a palavra idiota vem da idiotia, que era um diagnóstico médico da época. Então, na Revista Espírita de junho de 60, Kardec entrevista esse espírito que, em desdobramento como vivo, se manifestando numa reunião mediúnica, se dizia então como um pássaro amarrado pela pata. Interessante saber o que ele chamou de maravilhoso, maravilhoso, sobrenatural, e tantas outras expressões, extraordinário. Esse estado que chamamos emancipação da alma ocorre normalmente e periodicamente durante o sono. Só o corpo repousa para recuperar as perdas materiais, mas o espírito, que nada perdeu, aproveita essa pequena trégua para se transportar para onde queira. Além disso, tal estado também ocorre toda vez que uma causa patológica ou simplesmente fisiológica produz a inatividade total ou parcial dos órgãos da sensação e da locomoção. É o que se passa na catalepsia, na letargia, no sonambulismo. O desprendimento, ou se quiser, a liberdade da alma, é tanto maior quanto mais absoluta a inércia do corpo. É por essa razão que o fenômeno adquire seu maior desenvolvimento na catalepsia e na letargia. Nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas, se assim nos podemos exprimir, pelo sentido psíquico. É por isso que suas percepções ultrapassam os limites ordinários. Seu pensamento age sem a intercessão do cérebro, razão por que desdobra faculdades mais transcendentes que no estado normal. Tal é a situação da jovem B. Também ela diz, com razão, que, entre aspas, quando passa da vida ordinária a esse modo de vida superior, parece-lhe que um espesso véu cai de seus olhos. Tal é também a causa do fenômeno da segunda vista, que não é senão a visão direta pela alma, da visão à distância, que resulta do transporte da alma ao lugar que ela descreve, da lucidez sonambúlica, etc. Aqui Kardec pega uma citação do artigo. Quando Luiz B. vê pessoas vivas, os sinais de envelhecimento desaparecem, e se alguém perdeu algum membro, para ela é como se ainda subsistisse. A forma corporal continua integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. Kardec comenta aqui agora. Se ela visse simplesmente o corpo, vê-lo-ia tal qual é. O que ela vê é o envoltório fluídico. O corpo material pode ser amputado, o perispírito não é. O que aqui se designa por fluido nervoso não é senão fluido perispiritual. Ela vê também os que estão mortos, então lhes resta alguma coisa. Que vê ela? Não pode ser o corpo, que não mais existe. No entanto,
ela os vê com uma forma humana, a que possuíam em vida. O que ela vê é a alma, revestida de seu corpo fluídico ou perispírito. Portanto, as almas sobrevivem ao corpo e assim não são seres abstratos, centelhas, chamas, sopros perdidos na imensidade do reservatório comum, mas seres reais, distintos, circunscritos, individuais. Se tanto vê os mortos como vivos, é porque os vivos têm, como os mortos, o mesmo corpo fluídico imperecível, ao passo que o grosseiro envoltório material se dissolve com a morte. Ela não vê almas perdidas nas profundezas infinitas do espaço, mas em meio a nós, o que prova a existência do mundo invisível que nos rodeia, e em cujo meio vivemos sem o suspeitar. Tais revelações não levam a refletir seriamente? Quem pôde dar tais ideias a essa moça? A leitura das obras espíritas? Mas ela não sabe ler. A convivência com espíritas? Ela nunca ouviu falar deles. É, pois, espontaneamente que ela descreve todas as coisas. É produto de sua imaginação? Mas ela não é a única. Milhares de videntes disseram e dizem a mesma coisa todos os dias, o que a ciência nem desconfia. Ora, é desse concurso universal de observações que o Espiritismo deduziu a teoria. Em vão a ciência buscará a solução desses fenômenos, enquanto fizer abstração do elemento espiritual, pois aqui está a chave de todos esses pretensos mistérios. Que ela admita, ainda que a título de hipótese, e tudo se explicará sem dificuldade. Belezinha. As observações dessa natureza, sobre pacientes como Luiz B., exigem muito tato e prudência. Não se deve perder de vista que, nesse estado de excessiva suscetibilidade, a menor comoção pode ser funesta. A alma, feliz por estar desprendida do corpo, a esse se prende apenas por um fio, que nada pode romper para sempre. Em casos semelhantes, experiências feitas sem cautela podem matar. Aqui é importante, a gente vai falar sobre isso mais para frente, até mesmo no êxtase, que é um estado também alterado, né, de consciência, que o espírito fica preso ao corpo físico por um fio tão sutil que, se ele tiver uma vontade muito intensa, ele pode romper e aí provocar a morte. Então, nesse caso, nesses fenômenos como catalepsia, letargia, dependendo do que se faz, coloca em risco a vida da pessoa, a vida biológica dela, né? Então, mais uma vez, né, não se deve perder de vista que, nesse estado de excessiva suscetibilidade, a menor comoção pode ser funesta. A alma, feliz por estar desprendida do corpo, a esse se prende apenas por um fio, que um nada pode romper para sempre. Em casos semelhantes, experiências feitas sem cautelas podem matar. Né? Então aqui o artigo, né, depois aqui nós temos outros artigos na revista. Então, né, pois é, Brás, mas pode acontecer. Né? Então assim, o fato de poder acontecer já mostra para nós um risco. Né? Então assim, não é que não acontece, pode acontecer. Então assim, claro que existe toda ali a preocupação, principalmente daqueles que são os protetores, daqueles que estão próximos, para evitar que isso aconteça, mas que pode. Arnaldo colocou a definição lá em cima para nós, né? Idiota, pessoa que carece de inteligência, de discernimento, tolo, ignorante, estúpido, né? Essa é a definição. Vamos lá então, pessoal. Lido aqui então esse primeiro artigo, bem interessante por sinal, vamos aqui ao nosso próximo agora. Então era só mesmo para ilustrar aqui o tema catalepsia. Agora nós vamos para o outro artigo. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Então aqui agora mês de novembro de 1866. Então nós vimos ali agora, né, uma situação envolvendo catalepsia.
Agora o nosso artigo será sonambulismo mediúnico espontâneo. Esse artigo aqui é longo, a gente não vai conseguir estudá-lo tudo hoje, né? Mas vale a pena a gente poder ilustrar porque é um caso realmente curioso. A última sessão da Sociedade Espírita de Paris, antes das férias, foi uma das mais notáveis do ano, quer pelo número e pelo alcance das comunicações aí obtidas, quer pela produção de um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. Por volta da metade da sessão, o Sr. Morim, membro da sociedade e um dos médiuns habituais, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, o que jamais lhe acontecera. Então falou com ardor, com eloquência, sobre um assunto de alta gravidade e do maior interesse, do qual nos ocuparemos posteriormente. A sessão de reabertura de sexta-feira, 5 de outubro, apresentou um fenômeno análogo, mas em mais largas proporções. Havia à mesa 13 médiuns. Olha só como o trabalho acontecia lá na sociedade, hein? 13 médiuns presentes durante uma reunião. Durante a primeira parte, 2 deles, a senhora C e o senhor Vavassor, adormeceram sob a influência dos espíritos, como havia ocorrido com o senhor Morim, ou Moran, né, dependendo da interpretação aqui da palavra, né? Como havia ocorrido com o senhor Morim, sem qualquer provocação e sem que ninguém nisto tivesse pensado. O senhor Vavasseur é um médium poeta que com a maior facilidade obtém poesias notáveis, dos quais publicamos algumas amostras. O senhor Morim estava a ponto de adormecer também. Ora, eis o que se passou durante o seu sono, que durou quase 1 hora. O senhor Vavasseur, com voz grave e solene, disse: toda vontade, toda ação magnética é e deve ser estranha a esse fenômeno. Ninguém deve falar a minha irmã, nem a mim. Falando da sua irmã, designava a senhora C, isto é, irmã espiritual, que já que não são parentes. Depois, dirigindo-se ao senhor Morim, colocado no outro extremo da mesa e estendendo a mão para ele, como um gesto imperativo: proíbo-te de dormir. Proíbo-te de dormir. O senhor Morir, com efeito, já quase adormecido, despertou por si mesmo. Além disso, foi recomendado expressamente, que ninguém tocasse nos 2 médiuns. O senhor V, continuando: sinto aqui uma corrente fluídica má, que me fatiga. Irmã, sofres também? A senhora C: sim. O senhor V: olha, a sociedade é numerosa essa noite, vês? A senhora C: ainda não muito claramente. O senhor V: quero que vejas. A senhora C: sim, os espíritos são numerosos. O senhor V: sim, muito numerosos. Não se os contam mais. Mas olha à tua frente. Vê um espírito mais luminoso, de auréola mais brilhante? Parece-nos sorrir com benevolência. Dizem que é o meu patrono, São Luís. Vamos, marchemos, vamos para ele. Tenho muitos erros a reparar, dirigindo-se ao espírito. Caro espírito, nascendo para a vida, minha mãe me deu vosso nome. Depois lembro-me, essa pobre mãe me dizia todos os dias: meu filho, ora a Deus, ora ao teu anjo da guarda, ora sobretudo ao seu patrono. Mais tarde esqueci tudo. A dúvida, a incredulidade me perseguiram. Em meu desvario, eu vos desconheci a vontade de Deus. Hoje, caro espírito, venho pedir-vos o esquecimento do passado e o perdão no presente. São Luís, vede minha dor e meu arrependimento. Esquecei e perdoai. Essas últimas palavras foram ditas com uma inflexão pungente de desespero. A senhora C diz: não deves chorar, irmão. São Luís te perdoa e te abençoa.
Os espíritos bons não têm ressentimento contra os que voltam atrás em seus erros. Digo-te que ele te perdoa. Ó, esse espírito é bom. Olha, ele nos sorri, levantando a mão ao peito. Ó, como dói sofrer assim. E o Senhor vê. Ele me fala, escuta. Coragem, diz ele, trabalha com teus irmãos. O ano que começa será fértil em grandes acontecimentos. Em torno de vós surgirão grandes gênios, poetas, pintores, literatos. A era das artes sucede à da filosofia. Se a primeira fez prodígios, a segunda fará milagres. O Senhor vê, exprime-se com extraordinária veemência. Está no supremo grau do êxtase. Então dá para imaginar assim a empolgação, né, com que ele fala, com aquele êxtase todo, né, com aquela excitação toda. A senhora C. Acalma-te, irmão. Nisto pões muito ardor, e isso te faz mal. Acalma-te. O Senhor vê, continuando. Mas aí começa a missão de vossa sociedade, missão muito grande e muito bela para os que a compreendem. Foco da doutrina espírita, deve defendê-la e propagar os seus princípios por todos os meios disponíveis. Aliás, o seu presidente saberá o que deve fazer. Né? Aqui se referindo então a Kardec. Agora, irmã, ele se afasta, ainda nos sorri. Diz-nos com a mão até logo. Vamos, subamos, irmã. Deves assistir a um espetáculo esplêndido, a um espetáculo que o olhar terreno jamais viu. Jamais, jamais. Sobe, sobe, eu quero. Fez um silêncio aqui então. Que vês? Olha esse exército de espíritos. Os poetas estão aqui e nos cercam. Ó, cantai também, cantai. Vossos cantos são os cânticos do céu, o hino da criação. Cantai. E os seus murmúrios acariciam meus ouvidos. E os seus acordes adormecem o meu espírito. Não ouves? E a senhora C. Sim, ouço. Parecem dizer que com o ano espírita que se inicia começa uma nova fase para o espiritismo. Fase brilhante, de triunfo e de alegria para os corações sinceros, de vergonha e de confusão para os orgulhosos e os hipócritas. Para estes, as decepções, o abandono, o esquecimento, a miséria. Para os outros, a glorificação. O Senhor vê. Eles já o disseram, e isto se confirma. A senhora C. Oh, que festa, que magnificência, que esplendor deslumbrante. Mal pode meu olhar sustentar o seu brilho, que suave harmonia se faz ouvir e penetra a alma. Vê todos esses espíritos bons que preparam o triunfo da doutrina sob a condução dos espíritos superiores e do grande espírito de verdade. Como são resplandecentes e quanto lhes deve custar descer para habitar um globo como o nosso. Isso é doloroso, mas faz progredir. O Senhor vê. Escuta, escuta, digo-te. O Senhor vê começa o improviso seguinte em versos. Era a primeira vez que fazia poesia mediúnica verbalmente. Até então as poesias desse gênero sempre tinham sido dadas por escrito, espontaneamente. Aqui a gente lembra mais uma vez que a maior parte do trabalho de Kardec era tudo feito através da psicografia. Nós já conversamos sobre isso, né? Porque essa psicografia, a psicografia era um registro daquilo que era obtido por parte dos espíritos, né, mediunicamente. Então a psicofonia acabava sendo improdutiva para fins de divulgação, de difusão do espiritismo. Então raros eram os fenômenos de psicofonia. Mas aqui nesse caso, então, esse médium poeta, nós já vimos, né, a qualidade dos médiums, lá no livro dos médiums, quando nós estudamos, médium histórico, recitista, poeta, e tantas outras especialidades, assim, entre aspas, né? Então aqui nesse caso, esse médium poeta, verbalmente, então, através da psicofonia, fala para nós. Lembrando que a palavra psicofonia era uma expressão que Kardec não utilizava. Né? E quando ele, e se falava em psicofonia, né, quer dizer, utilizava, mas não no sentido que nós utilizamos hoje, porque a psicofonia era apenas a fala mediúnica. Hoje nós temos a incorporação, que é meio confundida com psicofonia. Né?
Então diz aqui para nós a poesia. Tico até colocou, né, se Kardec reencarnasse hoje, veria que os fenômenos continuaram, né, continuaram e se expandiram também, né? Porque com a comunicação nós encontramos hoje fenômenos estranhos em várias partes do mundo. Dá um aqui na área de texto, pessoal, por favor, se tiver ok o som. Tá ok, obrigado. Então, diz aqui para nós o poema. Vou tentar recitar aqui para aproveitar aqui para tentar aproveitar literalmente o conteúdo poético dela, né? Noite de tempestade, mortos rolava o mar, na praia sem piedade, em lúgubre cantar. Uma criança pequena, de pé sobre um rochedo, esperava serena da aurora o brilho ledo. Para ir pela praia, procurar sua irmã, que do naufrágio saía, ou dele a esta manhã. Poderia de um alto vê-la, pois, como outrora, sorridente de um salto, ouvir-lhe a voz sonora? Mas nessa noite horrível, sobre as vagas inquietas, essa mão invisível que os separou tem metas, de voltar as unir, foi esperança vã. Surge a aurora a sorrir, mas nada, só amanhã. Nada a triste certeza de um barco destruído, nada da onda frieza, levando o que é perdido. A vaga, com mistério, tocava deslizando, em seu ágil critério, só abismo expressando. Que a vítima escondia, seu soluço a abafar, de seu crime estaria as ondas a esculpar. A brisa lamentosa, a criança a procurar, pela praia ansiosa, não mais podia andar. Sem respirar poder, cocheante, fraca e aflita, e mal a se suster, se fizera sendita. E sobre a pedra quente, de um rochedo polido, faz uma prece ardente ante o desconhecido. E surpreso ele o vê, em tocante oração: ó filho, Deus te vê, amor, ergue-te então. Foi Deus que, por teu pranto, me pôs em teu caminho, para acalmar-te quanto eu possa com carinho. Na dor não te retenhas, meu lar será teu lar, minha família tenhas, faço o teu pensar. Vem, fala-me, criança, tem em meu peito amor, bem depressa a esperança lenirá a tua dor. Dirigindo-se então à senhora C. Tu o vês? Ele para, mas deve falar ainda. Sim, aproxima-se. Os sons tornam-se mais distintos. Ouço, ó. Depois continua a poesia. Eu sou o pobre perdido. És o desconhecido. Aqui dirigindo-se a Kardec. Mestre, quero te honrar, pois me vistes mostrar que existe eternidade e imortalidade, dois nomes, Deus que é luz, o outro, alma que reluz. E vós, meu caro amigo, me ofereceis abrigo, minha família sois, onde tranquilo, pois, vou terminar meus dias, amai-te, sois meus guias. E depois ele continua aqui falando: ele foge, Casimir de Lavigne, ó caro espírito ainda, ele foge. Vamos, não sou bastante forte para assistir a esse concerto divino. Sim, é belo demais, é belíssimo. A senhora C depois responde: ele falaria ainda se tivesses querido, mas tua exaltação o impediu. Este ao quebrantado, aflito, ofegante, não pode mais falar. Não podes mais falar. O senhor vê. Sim, eu sinto. É ainda uma fraqueza, com um vivo sentimento de pesar. E devo despertar-te muito cedo, porque não ficar sempre nesse lugar. Por que voltar à Terra? Olha aqui então o comentário que a gente falou agora há pouco, sobre muitas vezes o espírito entrando no estado de êxtase, questionando exatamente se valeria a pena voltar. Então ele diz assim mais uma vez:
Sim, eu sinto, e é ainda uma fraqueza, e devo despertar-te. Muito cedo. Por que não ficar sempre nesse lugar? Por que voltar à terra? Vamos, já que é preciso, irmã, devemos obedecer sem murmurar. Desperta, eu quero. A senhora C abre os olhos. Para mim pode despertar-me agitando meu lenço, agitando teu lenço. Sufoco, sufoco, ar, ar. Essas palavras, e sobretudo os versos, foram ditos com uma inflexão, uma efusão de sentimento e um calor de expressão, cujas cenas mais dramáticas e mais patéticas apenas poderiam dar uma ideia. A emoção da Assembleia era geral, porque se sentia que não era declamação, mas a própria alma desprendida da matéria que falava. Então aqui, na verdade, né, o que dava para perceber é que o espírito ele expressava suas ideias em forma de poesia, não era apenas declamando uma poesia. E nessa fala dele mostrava toda a exaltação da alma. Então por isso aquela comoção toda que provocou. Esgotado de fadiga, o Sr. V foi obrigado a deixar a sala e por muito tempo ficou arrasado, dominado por um sono de onde só saiu pouco a pouco por si mesmo, sem querer que ninguém o ajudasse. Esses fatos vêm confirmar as previsões dos espíritos no tocante às novas formas que não tardaria a tomar a mediunidade. O estado de sonambulismo espontâneo, no qual se desenvolve ao mesmo tempo a mediunidade falante, é evidente. É, com efeito, uma faculdade nova no sentido em que parece generalizar-se. É um modo particular de comunicação que tem mais que nunca sua razão de ser nesse momento. Então, olha só aqui, começando a falar sobre a constância da psicografia falante, da mediunidade falante. Não psicografia, né? Da mediunidade falante. Né? E da evidência também. Então, ver e ouvir começaria então a se tornar comum nos fenômenos mediúnicos. Aliás, esse fenômeno serve muito mais de complemento à instrução dos espíritos do que para a convicção dos incrédulos, que nele veriam apenas uma comédia. Só os espíritas esclarecidos o podem compreender e nele descobrir as provas da sinceridade ou da hipocrisia, como em todos os outros gêneros de mediunidade. Só eles podem destacar o que é útil, deduzindo suas consequências para o progresso da ciência, na qual os faz penetrar mais cedo. É por isso que esses fenômenos geralmente só se produzem na intimidade, onde os médiuns não teriam nenhum interesse em dissimular uma faculdade inexistente e onde o embuste logo seria desmascarado. As nuances de observação aqui são tão delicadas e sutis que requerem uma atenção contínua. Nesse estado de emancipação, a sensibilidade e a impressionabilidade são tão grandes que a faculdade não pode desenvolver-se em todo o seu esplendor, senão sob a influência fluídica inteiramente simpática. Basta uma corrente contrária para alterar, como um sopro que embacia o gelo. A sensação penosa que por isso sente o médium o faz dobrar-se sobre si mesmo, como a sensitiva à aproximação da mão. Sua atenção se volta então na direção dessa corrente desagradável, penetra o pensamento que é a sua fonte, e vê e a lê, e quanto mais a sente antipática, tanto mais ela o paralisia. Por aí se julgue do efeito que deve produzir um concurso de pensamentos hostis. Essa espécie de fenômeno, ou essas espécies de fenômenos, também não se prestam absolutamente a exibições públicas, nas quais a curiosidade é o sentimento dominante, quando não o da maledicência. Importante aqui então relatar, né, que o fenômeno de sonambulismo ele se torna muito mais produtivo, né, quando feito dentro de um círculo íntimo. Exatamente porque ali, em espetáculos, não apenas pode chamar a atenção das pessoas por uma curiosidade vazia, como também despertar desconfiança, causando ali, né, muitos problemas, porque há a necessidade de um envolvimento de um fluido muito simpático. Além disso, requerem das testemunhas uma excessiva prudência,
porque não se deve perder de vista que, nesses momentos, a alma só se prende ao corpo por um frágil laço e que um abalo pode causar, no mínimo, graves desordens na economia. Uma curiosidade indiscreta e brutal pode acarretar as mais funestas consequências. Eis porque nunca se agiria com excessiva precaução. Quando, ao começar, o Sr. V diz toda vontade, toda ação magnética é e deve ser estranha a esse fenômeno, dá a compreender que só a ação dos espíritos é a sua causa e que ninguém poderia provocá-la. A recomendação de não falar a nenhum, nem a um, nem a outro, tinha por objetivo deixá-los inteiramente no êxtase. Aqui, então, o cuidado exatamente para manter aquele estado, porque qualquer tipo de interferência externa poderia provocar, né, ou o término do fenômeno, ou mesmo o desequilíbrio dos médiuns. Então, não fala com ninguém, não toque ninguém, não façam barulho, deixa que eles falem à vontade. Então, esse era um cuidado feito ali durante aquele momento de sonambulismo, isso mostrando a sutilidade do fenômeno, né? Diferentemente, por exemplo, quando você tem ali a incorporação, conversa com o espírito, interage sem nenhum tipo de problema. Nesse caso aqui é tão sutil essa emancipação que não pode haver essa interferência. Então a recomendação de não falar nem a um nem a outro tinha por objetivo deixá-los inteiramente no êxtase. As perguntas teriam tido por efeito deter o impulso de seus espíritos, trazendo-os ao terra a terra, e lhes desviando do pensamento do objetivo principal. A exaltação da sensibilidade tornava igualmente necessária a recomendação de não os tocar. O contato teria produzido uma comoção penosa e prejudicial ao desenvolvimento da faculdade. De acordo com isso, compreende-se por que a maior parte dos homens de ciência, chamados a constatar fenômenos desse gênero, ficam decepcionados. Não é por causa da falta de fé, como o pretendem, que o efeito é recusado pelos espíritos. São eles mesmos que, por suas disposições morais, produzem uma reação contrária. Em vez de se colocarem nas condições do fenômeno, querem colocar o fenômeno em sua própria condição. Então, que se esse fenômeno é tão sutil e precisa de uma colaboração geral, no caso de observadores que vão ali fazer testes, o pensamento já é contrário, porque sempre trazem a desconfiança como cartão de visitas. Depois, então, vão observando. Essa contraposição ao fenômeno já é prejudicial, por isso que ficam decepcionados. Gostariam de encontrar a afirmação de suas teorias anti-espiritualistas, porquanto para eles somente aí está a verdade, e se sentem vexados e humilhados por receberem um desmentido pelos fatos. Então nada obtêm, ou só obtêm as coisas que contradizem sua maneira de ver. Em vez de rever suas opiniões, preferem negar ou dizer que é uma ilusão. E como poderia ser de outro modo entre pessoas que não admitem a espiritualidade? O princípio espiritual é a causa dos fenômenos de uma ordem particular. Buscar a sua causa fora desse princípio é buscar a causa do raio fora da eletricidade. Pois é. Não compreendendo as condições especiais do fenômeno, fazem experiências sobre o paciente como se este fosse um tubo de ensaio, cheio de produtos químicos. Torturam-no como se tratasse de uma intervenção cirúrgica, com um risco de comprometer sua vida ou sua saúde. O êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, olha que interessante, já começamos a entrar aqui agora numa outra parte que nós vamos estudar em seguida depois no Livro dos Espíritos, né? Eu já estou terminando aqui esse nosso trecho para depois continuar no próximo encontro. O êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, exige tanto mais precauções quanto, nesse estado, inebriado pelo sublime espetáculo que tem sob os olhos,
o espírito geralmente não pede senão, observem, não pede senão para ficar onde está e deixar a terra completamente. Muitas vezes até faz esforços para romper o último laço que o prende ao corpo. E se sua razão não fosse bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia ir de boa vontade. É então que se faz necessário vir em seu auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado. Compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso conduzir-se conforme às circunstâncias. Então, saber lidar com isso, né, é bem interessante, precisa ali de uma experiência muito grande, né? E nós veremos depois, estudando também sobre a parte de êxtase, né, algumas pessoas que viveram isso, inclusive, né, Santa Teresa d'Ávila. Nós falaremos um pouquinho da biografia dela quando nós tratarmos desse assunto, que ela teve essa experiência de êxtase, que ela sentia ali uma lança atravessando o seu coração, que ela se encontrava na presença de Jesus. Tem até uma estátua de Santa Teresa d'Ávila, procurem por favor no Google depois, que vocês verão uma estátua de mármore que foi feita dessa forma, né, mostrando ali um anjo, o anjo Gabriel perfurando o coração dela, e ela sentia ao mesmo tempo uma dor indescritível, um prazer também indescritível pelo êxtase que ela vivia, de estar na presença de um anjo, né? A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora tinham procurado magnetizá-lo. Isso também, vários outros personagens, nós vamos ver bastante tic-tac, para poder ilustrar isso, né? E no caso, né, da visão religiosa, isso acabou sendo motivo de beatificação e canonização de alguns santos, né? Então, que hoje nós conhecemos, né, por causa dessa vivência que tiveram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui onde nós paramos. Espera lá. Tá, aqui nós vamos entrar então no outro relato de Kardec, nesse mesmo ponto. Então eu vou parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda. Não, até que não é tanto não. Deixa eu ver aqui. Uma página, 2, 3, 4. Eu vou deixar aqui. Vou parar por aqui. A gente continua no próximo encontro, senão eu vou tomar mais meia hora de vocês. Então, pessoal, o que nós vimos aqui nesses dois artigos, né, que deu certinho aqui, encaixou aqui no nosso horário, vimos então a jovem cataléptica da Suábia, que ela tinha então ali aquela dupla vista e aquele conhecimento, né, que na sua condição normal ela não apresentava. E aqui no caso do sonambulismo mediúnico era quase um estado de êxtase provocado por esse sonambulismo espontâneo. Por isso o título, né, sonambulismo mediúnico espontâneo, porque trazia relatos dessa comunicação com o mundo espiritual, vendo São Luís se comunicando com outros espíritos, vendo aquela assembleia invisível ali à volta, né? E ao mesmo tempo quase também aqui no estado de êxtase. Então, nesses dois casos, da catalepsia e do sonambulismo, nós tivemos aqui uma ilustração interessante do tema que nós estudamos aqui na parte teórica, né? Então, no nosso próximo encontro, aqui na página número... Deixa eu deixar marcado aqui no nosso áudio. Na página 457 desse mesmo artigo, Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, da Revista Espírita de novembro de 66, nós vamos continuar então aqui falando um pouquinho sobre esse fenômeno também aqui, nessa parte agora, né, visto aqui como sendo provocado. Deixa eu ver. Falando aqui sobre uma mediunidade especial, a utilidade dela, né, então tem bastante coisa bacana para ver aqui, e vai falar um pouquinho também sobre a parte de êxtase, que já fica inclusive como introdução para o nosso estudo lá do Livro dos Espíritos, né? Beleza? Então, pessoal, encerrando por aqui esse nosso encontro, né? Então, para a gente ver, né, que se depender do conteúdo publicado por Kardec na Revista Espírita, nós ficaríamos aqui anos estudando, né, esses temas de mediunidade, estudando os casos, fazendo pesquisas mais profundas, né?
de tão interessante que eles são. Então, cada vez que nós ilustrarmos essa parte teórica que é apresentada no Livro dos Médiuns e também no Livro dos Espíritos, maior o conhecimento que a gente tem. E conforme eu comentei com vocês no nosso último encontro do Livro dos Espíritos, na terça-feira, para nós a importância de estudarmos esses fenômenos é exatamente ali com uma palavra que eu sempre uso, né, uma expressão que eu sempre uso, é o fortalecimento das nossas convicções. Muita gente vai dizer assim, mas qual é a utilidade de estudarmos esses fenômenos, né, se para que a gente possa sair do sofrimento que se vive aqui no mundo, nós precisamos de estudar o Evangelho, de estudar os temas morais. Então, tanto os temas morais são importantes, como também, né, fortalecermos essa nossa visão do mundo espiritual para fazer com que a ideia da imortalidade não seja apenas um objeto de crença, mas seja uma certeza. E esse é o mais importante para todos nós, né? Então,